Querido Deus, te agradecemos por mais um sábado que nos concede, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos reunidos para estudar e aprender, para desenvolver cada vez mais o nosso caráter. Pedimos que você se faça presente em nosso meio, concedendo-nos sabedoria e derramando sobre nós o teu Santo Espírito para que ele nos guie durante esse estudo. Que os teus santos anjos nos guardem e nos protejam de todo mal. E essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu quero começar fazendo um aviso, tá? Que eu estou acompanhada hoje, então se vocês ouvirem uma criança de fundo, é porque temos um pequeno aqui do meu lado. Mas hoje o tema do nosso estudo, ele é a verdadeira força da vontade. E algumas razões que me levaram a fazer esse estudo foi porque eu estava lendo um livro e bem na época que o Ancião Parminder fez as apresentações, acho que no mês passado, início desse mês, e o assunto que o Ancião Parminder falou conectou muito com o que eu estava lendo e virou uma chavinha e falei, nossa, faz muito sentido essa conexão. Então, de maneira nenhuma, eu quero pretender que o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma verdade absoluta, mas é uma visão que eu quero trazer para vocês que, para mim, fez muito sentido. Tá? E tem feito muito sentido. E eu quero começar esse estudo, então, hoje, lendo algumas passagens do Espírito de Profecia sobre esse assunto, né, que foi muito estudado lá em 2017, 2018, com o Ancião Parminder sobre a natureza do homem, que é a força da vontade. Tá? Então, a minha intenção com esse estudo é relembrar o que nós já sabemos sobre a força da vontade e buscar entender o que é, de fato, exercer a força da vontade. Tá? Eu vou, antes aqui, compartilhar a tela, porque aí eu vou, pelo menos, anotar os textos que depois vocês podem procurar se precisarem. Deixa eu vir aqui. Pronto, a tela está aparecendo para vocês. Deixa eu só deixar de um jeito que eu consiga ver vocês bonitinho. Gente, a pessoa com tecnologia dando errado. Minha tela parou de compartilhar, né? Sim, parou de compartilhar, voltou você. Tá, eu vou voltar aqui para ver o que aconteceu. Peraí. Tá. É porque o Zoom saiu no meu... Peraí, gente, tecnologia. Você precisa do ID? Não, vai entrar automaticamente aqui. Ah, tá, perfeito. Só me aceitar. Recording in progress. Deixa eu só desativar o som. Bom, voltou minha tela. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está em Testemunhos para a Igreja. Volume 4, páginas 656. E aí vão ser os parágrafos 1, 2 e 3. Tá? E diz assim: a fortaleza de caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Muito jovem confunde paixão forte, desenfreada, com força de caráter. O fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é um homem fraco. A genuína grandeza e nobreza do homem medem-se pela força dos sentimentos que ele subjuga e não pela dos que o dominam. O homem mais forte é aquele que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa os inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis. Muitos têm tão imperfeita ideia quanto ao que se podem tornar
que permanecerão sempre raquíticos e mesquinhos quando, se aproveitassem as faculdades que Deus lhes concedeu, poderiam desenvolver caráter nobre e exercer influência de molde a ganhar almas para Cristo. Conhecimento é poder. A capacidade intelectual, porém, sem bondade de coração, é uma força para o mal. Deus nos deu as faculdades intelectuais e morais que possuímos, mas toda pessoa é, em grande medida, o arquiteto do próprio caráter. Dia a dia, a estrutura aumenta. A palavra de Deus adverte-nos a cuidar em como construímos para ver que nosso edifício se ache fundado sobre a rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que a obra que fazemos se revelará tal qual é. Agora é o tempo de todos cultivarem as faculdades que Deus lhes deu, a fim de formarem caráter que seja útil aqui e tenham uma vida mais elevada no porvir. Então, aqui nós vemos algumas coisas. Primeiro, nós somos arquitetos do nosso caráter. E a gente viu aqui que esse caráter, ele é composto, né, consiste em duas coisas. Força de vontade e domínio próprio. E a maneira de formar esse caráter é usando as faculdades que Deus nos deu. E Ele nos deu, nesse caso aqui, duas. Faculdades intelectuais e morais. E nossa grandeza também é medida pela força dos sentimentos que nós subjugamos e não pela força daqueles que nos dominam, tá? Então, esses são os pontos que eu queria pegar desse texto. Agora a gente vai ler Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 312, parágrafo 5 e 313, parágrafo 1, tá? E aqui diz assim: não é por alguns poucos esforços débeis e intermitentes que se pode endireitar erros ou operar reformas de caráter. A santificação é obra não de um dia ou de um ano, mas de toda uma vida. A luta pela conquista do próprio eu, da santidade do céu, é uma luta que dura a vida toda. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso na vida divina, nem o alcance da coroa do vencedor. Depois eu vou ler o 313. Mas o 312, então, a gente vê um texto que a gente conhece bastante, que a santidade é obra de uma vida inteira. Tá, esse era o ponto que eu queria pegar daqui. Então, 313.1 fala assim: a mais forte prova da queda do homem de uma condição elevada é o fato de lhe custar tanto voltar. O caminho de retorno só pode ser vencido por duras lutas, passo a passo, a toda hora. Por um momentâneo ato da vontade, pode alguém colocar-se sob o domínio do mal, mas requer mais do que um momentâneo ato de vontade partir esses grilhões e alcançar uma vida mais elevada, mais santa. Pode estar formulado o propósito, iniciada a obra, mas sua realização exigirá esforço, tempo, perseverança, paciência e sacrifício. Então, do 313, parágrafo 1, a gente vê que para cair, basta um ato da vontade. Mas para se levantar, é muito mais do que simplesmente um ato de vontade. Não é um ato momentâneo. Existe um esforço maior, tá? E aí aqui eu faço uma pergunta que não precisam responder, que eu vou buscar responder durante o estudo de hoje, que é: você já se perguntou por que, uma vez que você cai, é tão difícil voltar? Uma vez que você escorrega em um ponto, é tão difícil deixar de escorregar? Já se perguntaram isso? A gente vai buscar responder durante o estudo de hoje. Agora, a gente vai ler Educação, página 288, parágrafo 2,
e 289, parágrafo 1. E eu já vou avisar que peço paciência, que a gente vai ler bastante texto aqui no começo, pelo menos, tá? Então, desde que a renúncia da vontade é muito mais difícil a alguns alunos do que a outros, o professor deve fazer com que a obediência às suas exigências seja tão fácil quanto possível. A vontade deve ser dirigida e modelada, mas não ignorada ou esmagada. Poupe a força de vontade, pois na batalha da vida ela será necessária. Isso foi 288.2. Então, aqui a gente vê que a vontade deve ser dirigida e modelada. Depois, 289, parágrafo 1. Toda criança deve compreender a verdadeira força de vontade. Cumpre que seja levada a ver quão grande é a responsabilidade envolvida neste dom. A vontade é a força dirigente na natureza do homem, a força para a decisão ou escolha. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é reto. Tá? Então, aqui, algo que a gente já vê em muitos outros textos de Ellen White, que é a questão de que a força de vontade, a força da vontade, dirige a natureza do homem. E ela é o poder de escolha, decisão. Beleza. Agora, a gente vai para mais um texto, que está em Mensagem aos Jovens, página 62, parágrafo 2. E aqui diz assim: todos os que professam piedade estão sob a mais sagrada obrigação de guardar o espírito e exercitar o domínio próprio sobre a maior provocação. Os encargos colocados sobre Moisés eram muito grandes. Poucos homens serão tão severamente provados como ele foi. Contudo, isto não lhe permitiria desculpar o pecado. Deus fez amplas provisões para seu povo, e se depositarem confiança em sua força, jamais se tornarão dependentes das circunstâncias. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno obrigar alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Então, aqui nesses dois textos, né, aliás, nesse texto, dois textos não, nesse texto, a gente vê claramente que é nossa obrigação exercitar, né, o domínio próprio, e que a gente já viu anteriormente que junto com a força de vontade forma o nosso caráter, domínio próprio mais força de vontade. E que não importa o tamanho da tentação. Esse é o ponto principal que eu quero pegar aqui. O pecado é nossa escolha. E quando eu falo que o pecado é nossa escolha, é pecar, né? O ato é a nossa escolha. Cair em tentação é uma escolha nossa. E aí, mais uma pergunta que eu faço, que eu vou buscar responder durante esse estudo é: se nós sabemos que o pecado é tão ruim, por que é que pecamos? Por que é que escolhemos pecar? Espero trazer uma resposta de alguma forma durante esse estudo. E agora a gente vai ler a passagem mais conhecida quando a gente fala da força da vontade, que é Caminho a Cristo, página 47, parágrafo 1 e 2, e depois página 48, parágrafo 1. Então aqui diz assim: muitos indagam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a ele, mas sois faltos de caráter, de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos
enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder de escolha deu o Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis, por vós mesmos, consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Só um segundo, gente. Peraí. Ele quer que eu coloque o fone de ouvido, gente. Desculpa. Então, o poder da escolha deu Deus ao homem, a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e efetuar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Depois, parágrafo 2. O desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam a ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. 48.1. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, a vida da fé. Então, como a gente já viu, a força da vontade é o nosso poder de escolha, né? E é ela que governa a natureza do homem. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse texto é que tudo depende da reta ação da vontade. Então, tudo depende da reta ação da vontade. Então, é mediante o conveniente exercício da vontade que podemos operar uma mudança em nossa vida. Com base nisso, a gente pode ver que a vontade ela está conectada ao quê? À ação. Tá? Então, como a gente lê em Caminho a Cristo, não podemos só esperar e desejar. É preciso agir. E um outro ponto que eu não tinha notado, mas que agora que eu estava lendo me ressaltou, foi que nós somos faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Então, eu quero que vocês lembrem dessa palavra hábitos, que vai ser importante para a gente depois. Mais um texto que a gente tem aqui, também mensagem aos jovens. Página, mensagem aos jovens não, desculpa, gente. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 685, parágrafo 1 e parágrafo 2, tá? E aqui diz assim, a vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para obediência a Deus ou para desobediência. O tentado necessita compreender a verdadeira força de vontade. É este poder que governa a natureza do homem. O poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. Em outras palavras, não entram em ação, tá? Então aqui
para resumir, né, tudo que a gente viu até aqui, o nosso caráter, ele é formado, como a gente viu aqui em cima, pela força de vontade e pelo domínio próprio. A gente viu que a força de vontade é o que governa a natureza do homem, e que por maior que seja a tentação, o cair em tentação é uma escolha nossa, ou seja, é um ato da vontade. A gente viu também que a vontade, ela, cadê que tá aqui nesse texto? Ela põe todas as outras faculdades sob a sua direção. Então é a vontade que está aqui, governando as faculdades intelectuais e morais. E também a gente viu que é por um momento, é um momentâneo ato de vontade, da vontade, que a gente pode cair em tentação, né? Mas que uma vez que a gente cai, o caminho de volta é difícil. E que no final, tudo depende do correto exercício da vontade, a correta ação, tá? Isso, Samuel, deixa o rabo do gato, por favor. Isso é o que nos diz o Espírito de Profecia. Mas a gente não tem apenas o Espírito de Profecia como fonte de informação, tá? E aí eu quero trazer um texto, um parágrafo que eu já li num outro estudo, que está no Bible Echo, que é, deixa eu colocar a referência aqui, é Bible Echo, de agosto, 26 de agosto de 1895, parágrafo 10. E aqui fala assim: a ciência e a história não podem, por si sós, tornar os homens sábios para a salvação, mas por meio do auxílio do Espírito Santo, que em resposta à oração será dado para guiá-los a toda a verdade, a ciência e a história podem ser usadas como uma luz clara e definida, combinada com a da palavra escrita e inspirada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou trazer agora um pouco de ciência para nos trazer luz sobre a força da vontade. Para a gente entender o que ela é de fato, como ela funciona e como a gente pode usar ela da maneira correta, tá? E eu quero fazer isso porque eu não sei se vocês chegaram a se perguntar isso quando a gente viu os estudos sobre a força da vontade. O que a gente vê no Espírito de Profecia traz muita clareza, mas eu sinto que, de certa forma, não é algo tão palpável. Porque é fácil falar assim, nossa, você só precisa de força de vontade para fazer alguma coisa. Mas o que é essa força de vontade? Né? Porque é fácil falar, nossa, só falta força de vontade para você fazer acontecer. Só que é fácil falar, mas difícil fazer. Então, por isso que eu quero trazer para vocês um pouco mais de clareza sobre o que é, de fato, essa força de vontade dentro da visão da ciência, tá? E eu quero começar relembrando algo muito importante, que dentro de todos os seres, vamos colocar assim, né, assim, do reino animal, o ser humano, né, nunca foi a espécie mais forte, né? E que para sobreviver, a gente teve que desenvolver estratégias para driblar os perigos dos nossos predadores, né? E o nosso maior aliado para isso não foram defesas como garras ou força bruta, mas sim o desenvolvimento do nosso cérebro. E a gente fala o grande cérebro. E aqui eu não digo grande apenas no sentido de tamanho, mas também no sentido de potência, tá? Não sei se vocês sabem, tá? Mas o nosso cérebro, ele usa 25% de energia quando está em repouso, tá? Então, de toda a energia que nós possuímos, o cérebro usa 25% em estado de repouso. Então, na prática, isso significa que 1/4 de toda a nossa energia é destinada exclusivamente para fazer o cérebro funcionar. E esse dado é muito importante para a gente entender um fator fundamental. Fomos feitos para economizar energia. Então, enquanto no passado, né, a gente buscava o mais fácil para termos mais energia e sobrevivermos, hoje, esse modo de funcionamento natural, de buscar o mais fácil, gera a atitude de abrir mão do que realmente importa, para termos muitas vezes acesso a algum prazer imediato. E hoje nós chamamos isso de procrastinação, tá?
Mas em muitos casos, a gente pode entender muitos desses atos de procrastinação como cair em tentação ou pecar, né? Porque frequentemente, se você levar em consideração o que é procrastinar, né? Procrastinar é você tem uma tarefa para fazer e você adia ela. Mas frequentemente esse adiar essa tarefa ela acaba sendo substituída por alguma outra tarefa de menor importância ou sem importância alguma, e muitas vezes tarefas que não vão nos levar a lugar nenhum ou que vão simplesmente trazer um prazer imediato, tá? E aqui eu quero que vocês tenham isso em mente durante esse estudo, tá? Frequentemente eu vou falar a palavra procrastinação, mas esse procrastinar vocês podem entender também, interpretar, em alguns casos, como esse cair em tentação, como pecar. Tudo bem? Só para deixar claro esse ponto, tá? E um ponto importante: tudo que a gente faz mais de uma vez aumenta a probabilidade de virar um hábito, né? É por isso que, e claro, não sou nenhuma especialista no assunto, mas é por isso que a gente tem aquelas coisas de pecados que são hábitos. Porque tudo que a gente faz mais de uma vez vira um hábito. E isso é importante a gente entender porque os mecanismos que nos levam a permanecer procrastinando ou presos em hábitos nocivos ou viver pecando faz parte disso, é porque se tornou um hábito. E a gente vai tentar entender como é que funciona isso e também como a gente pode vencer tudo isso, tá? E quando a gente não é ensinado sobre o funcionamento dessa máquina tão poderosa que é o cérebro, a gente tenta o tempo inteiro vencer na força de vontade. Mas como a gente vai ver hoje, tá? É que o grande ponto que a gente não entende é que é o seguinte: a força de vontade, isso dentro da ciência, tá, gente? É finita. Ela acaba, tá? E não é que ela acaba e nunca mais volta, tá? Mas ela tem um limite. E quando ela termina, é quando os nossos projetos, as nossas tarefas, os nossos afazeres ficam pelo caminho. E aí a gente acaba procrastinando ou deixando de fazer, ou não tendo forças para fazer algumas coisas, e a gente se culpa por isso. O que diminui ainda mais a nossa já escassa determinação de ficar focado no que importa, tá? A grande questão é que não existe uma reprogramação mental que vá fazer o seu cérebro se transformar e parar de querer o prazer imediato, seguindo o caminho mais fácil. Mas a procrastinação ou o pecado é um hábito. E como todo hábito, ele pode ser modificado, tá? E, e eu espero que vocês não entendam mal o que eu vou dizer agora, ou por mais confuso que pareça, eu vou explicar um pouco mais o que eu quero dizer com isso na sequência, tá? Mas você não precisa vencer a procrastinação ou o pecado o tempo todo e todas as vezes. Você só precisa ter técnicas para passar a vencer mais vezes do que atualmente perde para ela, tá? E o que eu quero dizer com isso? Tem um treinador chamado Dave Brailsford. Ele é um treinador responsável pela equipe de ciclismo britânica. E ele disse em uma entrevista o seguinte: não importa quão pequena seja a melhoria, o hábito vai energizar e criar uma cultura de melhoria contínua. Assim, passamos a transformar o sonho, que é algo distante, em alvo, objetivos que conseguimos alcançar. O caminho é esquecer a perfeição, focar o progresso e implementar a melhoria. São coisas pequenas, mas se você as juntar, elas farão uma grande diferença. Ele chama isso de teoria do ganho marginal. Que é o quê? É uma margem de 1% de melhoria em tudo que você faz, tá?
Ele acreditava que se você melhorasse tudo em apenas 1%, esses pequenos ganhos se combinariam para afetar uma melhoria excepcional. É algo que a gente chama bastante, a gente fala bastante sobre buscar ser 1% melhor a cada dia. O que a gente pode conectar com o que a gente viu sobre o processo de santificação. Se a gente lembrar, o processo de santificação é o trabalho de uma vida inteira. Você não você não passa pelo processo de justificação e você está santificado, né? É um processo, dia após dia. Traduzindo para as palavras que a gente está vendo aqui, 1% melhor a cada dia. Então, isso, era isso que eu queria falar. Então, a certificação é isso, é esse ser constante, 1% melhor, todos os dias, dia após dia. E é por isso, conectando ao que eu falei anteriormente, que a gente não precisa vencer o tempo todo e todas as vezes. É a questão de entender que a gente só precisa vencer. Porque a gente vence uma coisa aqui, continua vencendo no dia seguinte, e lembra, é um hábito. E quando a gente consegue mudar esse hábito, a gente transforma, a gente esquece o hábito, deixa um hábito ruim para trás e substitui ele por um hábito bom, tá? Então foi isso que eu quis dizer nesse ponto. E só que assim, para exercer de fato a força da vontade, da maneira correta, e vencer a procrastinação e o pecado, a gente precisa entender como o nosso cérebro funciona, que é algo que a gente tem visto frequentemente nos últimos estudos. Então, quando a gente fala do nosso cérebro, existem dois fatores que ele vai levar em consideração para tomar a decisão entre fazer o que precisa ser feito ou procrastinar e realizar outra tarefa mais simples, que muitas vezes não tem a menor relevância para a realização dos seus sonhos ou para aquilo que você precisa de fato fazer. O primeiro deles, a gente vai chamar de de energia de realização. Energia de realização. Que está diretamente ligada à nossa força de vontade, tá? E que é algo que vai variar ao longo do dia. E assim como todos os dias têm 24 horas, todos nós temos uma barra de energia própria que nos ajuda a cumprir com a rotina e com as responsabilidades diárias. Essa barra de energia, ela é regulada por diversos fatores, inclusive pelo nosso relógio biológico, o nosso ritmo circadiano, né, que é um mecanismo interno, que regula não apenas o sono, mas a produção de hormônios, proteínas, frequência cardíaca e tudo que é necessário para o metabolismo do nosso corpo. E, segundo o professor de neurociência circadiana da Universidade de Oxford, Russell G. Foster, o sistema circadiano, ele oferece uma estrutura temporal para a nossa biologia funcionar efetivamente. Porque a gente tem que entregar a substância certa, nas concentrações certas, para os órgãos certos, na hora certa do dia. E embora todos nós tenhamos as mesmas 24 horas, cada pessoa terá uma relação diferente com o tempo, tá? Além disso, um estudo publicado em 2015 analisou que, além do sistema circadiano, a gente também possui o sistema homeostático. Enquanto o circadiano se refere a como nossa produção hormonal e período de vigília, né, de sono, acontecem ao longo do dia, o segundo está relacionado à nossa tendência ao tempo de sono e vigília. Vigília, na verdade, é acordado, né, gente? Disfarça. Então, o circadiano, produção hormonal e período de vigília, que acontecem ao longo do dia, e o homeostático, tendência ao tempo de sono e vigília. O padrão de sono tende a variar para a maioria das pessoas entre 7 e 9 horas. E as características dos horários de dormir e acordar vão ser definidas, segundo o levantamento feito pelo estudo, em 4 classificações, tá? Então, a gente vai ter pessoas. Vou até ver aqui. E vou deixar um espaço aqui para poder colocar. Então, a gente vai ter pessoas matutinas, tá? Que são pessoas que dormem mais cedo, acordam cedo
e tem maior energia para realizar as suas atividades pela manhã, a gente vai ter as pessoas vespertinas, que são as que dormem e acordam mais tarde, e por isso tem maior disposição em períodos da tarde. A gente vai ter os intermediários, que são pessoas que têm a disposição e o sono acontecem em horários intermediários, e a gente vai ter os bimodais. Os bimodais são as pessoas que tendem a variar a rotina de sono e têm maior disposição no início da manhã ou no fim da tarde. E aí, considerando esses perfis, cada pessoa vai ter a sua barra de energia alinhada ao seu próprio sistema, tá? Então, as matutinas, eu vou fazer uma só, para a gente entender. Ah, não, vou ter que fazer diferente. Então, matutinas. Eu vou considerar aqui um horário, 6 da manhã e 10 da noite. Então, são pessoas que ao longo do dia, a barra de energia vai caindo. Aqui, sendo o período mais produtivo para ele. Mate, pode se levantar a mão, pode falar alguma coisa. Sí. Ana, te faço uma pergunta. Hum. ¿Eso que você está colocando ali tem que ver com a questão intrínseca de cada pessoa individual ou tem que ver com os hábitos que uno tem? Porque quizá uno si tiene un trabajo distinto se acuesta más tarde, mas si tiene un trabajo diferente se acuesta más temprano. Uhum. Eu vou dizer que está muito ligado ao ciclo circadiano de cada pessoa. Ciclo circadiano e homeostático. Isso não significa que, e aí eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa vespertina, tá? Eu prefiro dormir mais tarde e acordar mais tarde, tá? Eu sou uma pessoa que tem muito mais disposição no final do dia, tá? Chega 3 da tarde, 4 da tarde, eu tô on fire, eu tô no gás. Se me deixar trabalhar durante as 7 da noite, 8 da noite, eu trabalho super bem, tá? Já de manhã, eu sou igual o carro velho tendo que pegar no tranco, essa sou eu de manhã, eu não gosto. Não é que eu nem gosto, meu sistema não funciona direito, tá? Porém, quando eu estava na escola em 2016, por conta da rotina que a gente tinha, eu ia dormir 7 horas da noite e acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tranquilamente, sem sono. Mas isso foi porque eu forcei essa rotina. É a rotina que eu gosto? Não é. É a rotina que o meu corpo gosta? Não é. Tá? Então, a questão aqui é, embora a gente tenha uma maneira que o nosso sistema ele funciona melhor, a gente consegue adaptar ele de acordo com a rotina da situação, né? Porque, como você colocou, às vezes eu vou trabalhar de manhã e eu preciso sair de casa às 5 horas da manhã. Eu fazia isso. Tinha dia que quando eu trabalhava, eu saía às vezes 5h15 da manhã. Odeio acordar cedo, gente. Não sou uma pessoa matutina. Mas por uma questão de necessidade, eu fazia. Isso me prejudicava de alguma forma? Sim, final de semana eu tava podre. O meu corpo eu sentia, tá? Então, dentro do possível, é sempre importante buscar estar de acordo com os nossos ciclos, com o que é natural do nosso ciclo, tá? E aqui é importante colocar que não é porque eu sou uma pessoa vespertina, né, que eu gosto de dormir mais tarde, que é saudável para mim dormir 2, 3 horas da manhã. Não é, tá? Então é importante ter esse equilíbrio entre entender qual que é o nosso ciclo, quais são os nossos horários onde a nossa energia está mais alta e onde ela está mais baixa, e daqui a pouco eu vou explicar por que isso é importante. Mas isso não significa negligenciar outras partes, tá? Porque questão de sono adequado, o horário de sono, isso ainda é fundamental, tá? Respondi essa pergunta, Mati? Sí, Ana, perfecto. Obrigado. Maravilha. Caso alguém tenha pergunta, pode ir fazendo, tá? Então, aqui a barra de energia do matutino é assim, tá? Então, de manhã tende a ter mais energia e durante o dia ela vai caindo. Agora, uma pessoa vespertina, que é o meu caso, ela vai ser o contrário. Então, aqui 6 da manhã, de manhã, ela tende a fazer o quê? Muito alto. E crescendo
ao longo do dia. E você vai ver que chega no final, ainda está com uma barra de energia alta, tá? Então, aqui é o ponto alto do vespertino, tá? Depois a gente tem os intermediários. Então, o intermediário, ele vai ficar bem distribuído durante o dia. Eu não vou conseguir fazer igual, tá, gente? Porque eu... Super desproporcional, mas tá bom. Ah, consegui fazer quase igual, pronto. Ele vai ser uma pessoa mais equilibrada nesse sentido, tá? Você vai ver que a subida de energia e a queda de energia vai ser proporcional, tá? Então, esses são os intermediários. Já os bimodais, eles vão estar numa fase onde bastante energia na parte da manhã, durante o dia tem uma queda, mas volta a subir no final do dia, tá? Esses são os bimodais, tá? E aí aqui o que acontece? Entender qual é o seu perfil, no que se refere aos seus picos de energia de realização, é fundamental na estratégia de vencer a procrastinação e, consequentemente, o pecado, essas quedas em coisas que a gente não deveria fazer, tá? Esse, então, é o primeiro fator, né, que a gente viu aqui. O primeiro fator é a energia de realização ou força de vontade, que a gente entende como força de vontade. O segundo fator é o que a gente chama de percepção do tamanho da tarefa. O que acontece? Pessoas diferentes percebem uma mesma tarefa de jeitos diferentes. Exemplo, vamos supor que nós temos que cozinhar. Uma pessoa que ama cozinhar vai perceber essa tarefa, o tamanho dessa tarefa de cozinhar, vamos colocar assim, cozinhar para 4 pessoas. Uma pessoa que ama cozinhar vai olhar para essa tarefa lá, fácil de fazer, rápido, de boa. Uma pessoa que cozinha por obrigação, que não gosta, ela vai olhar para essa tarefa e falar, ah, eu tenho que cozinhar. E vai perceber aquela tarefa com, tipo assim, com uma necessidade energética para realizar aquela tarefa absurda, diferente de quem ama, de quem gosta, tá? Então, quando a gente junta as duas, barra de energia de realização ou força da vontade, e a dimensão percebida do tamanho da tarefa, a gente compreende porque às vezes é tão simples realizar uma tarefa e tem horas que a gente acaba procrastinando ou cedendo à tentação. O grande desafio, então, não é vencer a procrastinação, mas sim fazer com que cada tarefa seja realizada no momento em que temos o nível de energia de realização adequado para o tamanho percebido pelo nosso cérebro daquela tarefa específica. Então, o que acontece? Vou pegar esse aqui dos bimodais como exemplo. Se eu tenho aqui tenho 2 tarefas para realizar, e aí eu vou colocar ela de manhã, tá? Só que a minha percepção dessa tarefa é que ela é muito pequena, tipo, é fácil de fazer. Vou colocar aqui, ó. A minha percepção do tamanho dela é essa. O que acontece? Como a minha barra de energia naquele momento é muito alta, eu vou olhar para aquela tarefa e falar, meu, não vou fazer não, que é muito fácil. Não quero, não vou fazer agora não. Vou deixar para depois. Então, o que acontece? Isso também acaba levando a uma procrastinação. Da mesma maneira como, se eu pegar aqui, num horário onde eu tenho uma tarefa muito... a percepção do tamanho dela é muito alto para mim, e eu tentar encaixar ela aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Por quê? Porque o meu nível de energia, a minha força de vontade para realizar aquela tarefa, não está compatível com a percepção do tamanho da tarefa. Então, para conseguir realmente fazer as coisas, o que eu preciso fazer?
eu preciso encaixar tarefas dentro das barras certas. Fez sentido até aqui para vocês? Então, eu preciso que a percepção do tamanho da tarefa ela seja adequada ao nível de energia realizadora, tá? Porque, como eu falei, se a tarefa for grande demais, seu nível de energia naquele momento, a tendência é procrastinar. Se for pequena demais, a tendência é achá-la entediante, não dar atenção a ela, ou acabar começando a fazer ela, mas perder o foco, se distrair e procrastinar, tá? Então, quando a gente fala sobre ser produtivo, tá? A produtividade é o resultado de escolher a tarefa adequada ao seu momento de energia de realização. Vou me usar como exemplo. Como eu falei, eu sou uma pessoa vespertina. Se eu tento trabalhar na parte da manhã, numa tarefa que vai me demandar muita energia, muito foco, eu tendo a procrastinar. Eu não consigo fazer. Eu tendo a procrastinar, eu tendo a me distrair muito fácil. E aí, observação. No meu caso, eu ainda tenho um TDAH para acompanhar, auxiliar nessa parte da distração. Então, eu não posso fazer tarefas grandes na parte da manhã. Porque eu não consigo fazer. Agora, se eu pegar as tarefas mais simples, ou que não demandam muito do cérebro, eu consigo fazer. Entenderam? E aqui tem uma frase de um escritor, que é o John C. Maxwell. E ele diz o seguinte: você nunca vai mudar sua vida até mudar algo que faz diariamente. O segredo do sucesso é encontrado em sua rotina diária. Então, conectando aquilo que a gente já viu sobre o processo de santidade e sobre ser 1% melhor a cada dia, é isso. Não adianta eu querer mudar algo gigantesco de uma vez, da noite para o dia. Eu preciso fazer um processo, mudando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, dentro da rotina diária, tá? Mas tem um ponto aí que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sobre essas mudanças. Então, a força da vontade, ela é basicamente a habilidade de dizer e cumprir o não para as coisas que podem nos atrapalhar e sim para as que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos. É como um músculo na nossa cabeça, que usamos quando a gente precisa resistir a um desejo ou quando a gente precisa se concentrar em algo importante, tá? Então, ao apresentar a barra de energia de realização e a importância de adequar o tamanho percebido de cada tarefa, eu quis mostrar para você algo que a maioria de nós passa a vida inteira sem entender, tá? Que é aquilo que eu falei no começo. A força de vontade, ela é finita. Por quê? Porque ela está conectada à nossa barra de energia. E ela tende a ir acabando ao longo do dia. E junto com ela, então, né, a força de vontade, ela tende a ir acabando durante o dia, e junto com ela, a nossa barra de energia de realização vai diminuindo também. Então, só como eu falei, ela é finita, mas ela não acaba para sempre. Todos os dias, após uma boa noite de sono, quando a gente recarrega a nossa barra de energia, a gente recebe, então, para o dia seguinte, uma quantidade limitada de disposição que vai sendo consumida ao longo do dia, tá? E conforme a gente é bombardeado de demandas, estímulos, decisões a serem tomadas e distrações dos mais variados tipos, isso vai consumindo a nossa barra de energia, tá? E aí o que acontece? Por conta de todos esses estímulos, quando a gente finalmente consegue se organizar e pensa, agora eu vou fazer aquilo que eu tanto preciso, muitas vezes a gente tende a não ter mais a energia necessária para realizar aquela tarefa. Pode falar, Gabriel. Ah, eu estava lembrando aqui de um livro que eu estou lendo e realmente dá um exemplo bem que se encaixa nisso, né? E dá justamente um exemplo de maus hábitos de a gente comer coisa, né? Vamos dizer, coisa não saudável, por exemplo, né? É mais provável acontecer no final do dia do que no começo, diz aí o autor do livro. Por quê? No final, a gente já não tem mais essa força de vontade de resistir, né? Então, é mais fácil a gente pegar lá aquela coisa que não devia, sendo de manhã, a gente consegue resistir. Uhum. É muito bom isso. E é legal conectar isso, Gabriel, com o que a gente viu com relação aos ciclos, né? Porque, por exemplo, eu tenho mais energia, Samuel.
Peraí, gente. A gente tende a... O que acontece? Por exemplo, no meu caso, eu sou vespertina, então eu tenho minha barra de energia mais alta no final do dia. Para mim, é muito mais fácil comer besteira na parte da manhã. É muito mais fácil para mim pular café da manhã, comer qualquer coisa na parte da manhã, na parte que eu tenho menos energia. E claro, como você falou também, mas aí chega no final do dia, minha energia consumiu toda, com certeza, aí é a hora que a gente enfia o pé na jaca, como diz o ditado. Mas é interessante ver isso também, né? Que tem a questão de como tá a nossa energia ou a nossa força de vontade para aquele momento. Isso também reflete bastante. Então, quando essa energia, né, ela já foi inteiramente consumida, a consequência é a procrastinação ou cair em tentação. Gente, vocês estão ouvindo a paçoca? Não, assim não atrapalha. Para mim tá Não? bem no fundo, bem quietinho. Ai, que Assim, não bom. se preocupe. Que bom. Porque ela... Você conhece ela, né, Gabriela Paçoca? Então, aqui. É por isso que, quando a gente tem alguma dificuldade em concretizar os nossos planos, a gente ouve alguém dizer: essa é até força de vontade que você consegue. E essa é uma mensagem completamente inadequada. Então, realizar algo ou procrastinar aquilo que deveria estar sendo feito vai muito além daquelas frases motivacionais que a gente vê, tá? O que a gente precisa fazer é aprender a fazer a gestão adequada desse recurso tão valioso que é a nossa força de vontade. E não é só sobre acordar cada dia mais cedo ou dormir cada dia mais tarde, tomar banho gelado, tomar água morna com limão. E aqui nada de errado com essas coisas, tá, gente? Mas a solução está na correta gestão da força de vontade. Ela é um músculo que precisa ser exercitado para não atrofiar. Então, os neurocientistas, eles explicam que, apesar de parecer uma coisa só, o cérebro é composto por diversas partes que evoluíram de formas diferentes. E isso é algo que a gente já viu muito nos estudos do Ansel Parminder. E aqui eu só vou revisar, tá? Como a gente sabe, é como se a gente tivesse dois cérebros dentro do nosso cérebro. Um é a parte composta primordialmente pelo córtex pré-frontal, é a parte racional, lógica, e possui um sistema responsável pelo nosso autocontrole, que é o que a gente chama também de faculdades altas, se a gente for usar a linguagem do Espírito de Profecia, ou o cérebro lento, que o Ansel Parminder usa bastante nos estudos. Já o segundo cérebro, ele está localizado em uma região mais primitiva, que é a parte que responde aos gatilhos de sobrevivência, representando o nosso eu mais impulsivo, que adora novidades, quer poupar energia sempre que possível, quer fugir das emoções negativas e ama o prazer imediato. Isso é o que nós chamamos de baixas paixões ou o cérebro rápido, tá? E então esses dois cérebros, eles estão constantemente negociando dentro de nós. Um quer receber a recompensa imediata e o outro sabe que, ao controlar os impulsos, vai poder colher recompensas ainda melhores lá na frente. O grande problema é que, por a gente não saber como essas duas mentes funcionam, como esses dois cérebros funcionam, as pessoas acabam deixando que a energia seja sugada por várias razões que não deveriam ocupar tanto espaço na nossa vida. Então, quando a gente chega nos momentos de grandes decisões, a gente acaba estando muito cansado para resistir às tentações. Ou pior de tudo, a gente não tem nem sequer consciência de que isso esteja acontecendo. Tem um psicólogo social chamado Roy eu vou dizer que é Baumeister. Ele foi o primeiro cientista reconhecido por se dedicar ao estudo dos limites da força de vontade. E depois de realizar inúmeras experiências no seu laboratório, nos quais ele dava desafios, como recusar um alimento delicioso, se manter concentrado em uma atividade desagradável, ou manter os braços imersos em água gelada, ele notou que, ao longo do tempo, o autocontrole das pessoas diminuía. Então, realizar tarefas que exigiam muita concentração e, portanto, uma imensa quantidade de autocontrole minava o nível de atenção e a força física. E aí, em uma entrevista, ele falou o seguinte: o princípio aqui é que você tem um estoque de força de vontade, ou um músculo de autocontrole. É um recurso de domínio geral
como as pessoas dizem. Não é destinado para nenhuma atividade em específico. Então, quando as pessoas dizem, tenho força de vontade para lavar a louça, mas não para terminar o meu trabalho, isso é errado. É a mesma força de vontade. Você pode usá-la para uma coisa ou outra, mas tudo vem do mesmo estoque. Então, se a gente levar em consideração essa frase aqui, esse exemplo, eu tenho força de vontade para lavar uma louça, mas não para terminar o meu trabalho. Provavelmente porque entra naquilo que a gente falou, a barra de energia versus a percepção do tamanho da tarefa. Então, provavelmente, nesse caso, quando a pessoa fala, eu tenho uma força de vontade para lavar a louça, a percepção dela da tarefa daquele momento está compatível com a barra de energia dela. Mas, para terminar o trabalho, ela não tem força de vontade, por quê? Porque a energia, a percepção da tarefa dela de terminar o trabalho está incompatível com a barra de energia dela, tá? Então, nesse sentido, teve um outro estudo realizado com estudantes que pode nos ajudar a entender como o excesso de foco em uma atividade que nos demanda todo o autocontrole pode nos levar ao descontrole, tá? Ele fez um estudo com alguns estudantes e eles estavam num nível muito alto de estresse por conta de uma prova que eles fariam em breve. Então, para lidar com a pressão, o estudo notou que os alunos passaram a ceder mais a hábitos ruins, como má alimentação e o consumo excessivo de cigarros e cafeína. E, no final, o estudo concluiu que é muito difícil regular muitas demandas que exigem força de vontade ao mesmo tempo. Ou seja, literalmente, a gente não tem força de vontade bastante para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, não dizendo que as pessoas não possam ser multitarefas, mas aquela ilusão de multitarefas é uma ilusão, tá? A gente tem um limite nesse multitarefas, tá? Então, a mesma coisa acontece quando a gente deixa de expressar aquilo que a gente sente durante muito tempo. Não sei se alguém já passou por isso. Sabe quando você acumula muita coisa guardada dentro de você e algo relativamente pequeno pode se tornar a gota d'água para desencadear uma grande discussão ou para fazer você desabar. Então, nos estudos dele, o Roy Baumeister, ele observou recorrentemente que quando as pessoas precisavam de muito autocontrole para realizar uma primeira tarefa, ao encontrarem a próxima tarefa que também exigisse autocontrole, mesmo que fosse em uma esfera diferente, as pessoas se sentiam muito piores nessa segunda opção. Ou seja, os experimentos mostraram de modo claro que a cada vez que nós nos desafiamos de novo durante o dia, a gente está mais propenso a falhar na tarefa desafiadora seguinte. Por isso que muitas vezes as pessoas elas recomendam, né, as pessoas que trabalham com isso, eles recomendam que você escolha uma tarefa grande para realizar no dia e não encher o dia com várias tarefas grandes, que você não vai conseguir fazer. E é por isso que a maioria de nós, acho que todo mundo já fez isso pelo menos uma vez na vida, nunca cumpre com aquela lista gigantesca de metas de fim de ano. Porque a lista tende a ser tão grande que não tem estoque de força de vontade que seja suficiente para realizar ela, tá? É como quando você tenta implementar uma rotina nova e quer mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, não sei se alguém já passou aqui por isso, vocês podem mandar no chat que eu tô com o chat aberto, eu consigo ver. Só falam assim, sim, não, tá? Mas eu já fiz muito isso. De falar assim, não, essa semana eu vou acordar 6 horas da manhã, vou tomar café da manhã, 6h30, vou levar o Samuel para a escola às 7, 7h30 vou para a academia, e aí eu vou voltar, vou fazer isso, vou almoçar meio-dia, e depois eu vou ler 1h da tarde, depois eu vou trabalhar, e vou estudar francês, e aí no final do dia eu vou ler de novo, vou buscar o Samuel, e não sei o quê. Você desenha toda aquela rotina linda. E talvez no primeiro dia você até consegue seguir o que você planejou. Mas com o passar dos dias, coisas que fogem do seu controle vão acontecendo e aí você acaba não conseguindo cumprir como planejado. E assim, a rotina de não conseguir fazer as coisas que a gente se comprometeu vai te frustrando e minando a sua autoconfiança, o que diminui ainda mais a força de vontade em manter aquela rotina. Até que você desiste de tudo. E o mesmo acontece com aquelas listas gigantescas de tarefas planos que a gente faz no começo do ano. Porque a gente tenta fazer, não consegue, porque a gente não consegue manter, e aí a gente passa o quê? Mais um ano sem realizar metas, tá? Ou seja, estabelecer muitos projetos e metas ao mesmo tempo tende a consumir rapidamente toda a força de vontade.
o que gera frustração e abandono daquilo que a gente se propôs a fazer. E aí observa que não foi um caso de falta de força de vontade, mas sim a má gestão dela. O fato é que você pode ter praticamente tudo que você deseja, mas não tudo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Eu sempre quis mudar a minha rotina, deixar uma coisa linda, mas eu sempre tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Até que esse ano eu falei, não, eu vou fazer diferente. 1% melhor a cada dia. Eu vou começar com uma coisa, uma vez que essa coisa se transformar em um hábito, eu começo em outro. Se eu não me engano, tem uma série de estudos que foi feito pela Tamina, falando sobre hábitos, que é muito bom. E ela fala exatamente sobre isso, sobre a questão da gente, como é que a gente muda um hábito, como é que a gente insere um hábito novo na nossa vida, e não é tentando mudar tudo de uma vez, é mudando uma coisinha de cada vez, até que aquilo se torna um hábito, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer o quê? A gestão correta da força de vontade, adequando a nossa barra de energia, de realização, ao tamanho percebido da tarefa, e de acordo com o momento do dia. Se a tarefa for percebida parece adequada para o tamanho da nossa força de vontade, a gente consegue realizar. Se a tarefa parecer grande demais, a gente vai procrastinar. Se ela for pequena demais, a gente tende a se distrair ou dar pouca importância, tá? Então, a força de vontade é o combustível que alimenta a nossa barra de energia de realização. Ela é essencial para vencermos a procrastinação e o pecado, para nos tornarmos pessoas que realmente falam e fazem e finalmente chegam ao destino que tanto desejam. No entanto, como a gente viu, a força de vontade ela é finita e tende a ir diminuindo conforme a gente executa as atividades do cotidiano. Portanto, a nossa primeira tarefa é evitar desperdiçá-la com hábitos que diminuem ela desnecessariamente ao longo do dia, pois quanto menor for o nosso nível de energia, maiores são as chances de termos uma tarefa importante deixada para momentos em que a nossa capacidade de realização não está adequada. E aí, o resultado disso é procrastinação para uma tarefa menor, menos importante e mais fácil de ser realizada, o que muitas vezes pode ser entendido como cair aí em uma tentação, dependendo do que você decidir realizar no lugar daquela tarefa importante, por não ter a energia necessária para poder fazê-lo. Mas o caminho inverso também é verdadeiro. Quanto maior a nossa barra de energia de realização, mais tarefas caberão dentro dela. E logo, mais disciplina, mais realização e menos procrastinação e, consequentemente, menos quedas. Então, para resumir, tá? Na nossa jornada de formação de hábitos corretos e desenvolvimento de um caráter íntegro, é essencial compreender a importância da força de vontade e do domínio próprio, porque é isso que forma o nosso caráter. A gente viu que a verdadeira grandeza não está em ser dominados pelas paixões, mas sim em dominá-las. A santificação, que é a obra de uma vida inteira, exige esforço contínuo, paciência e perseverança, que é ao buscar ser 1% melhor a cada dia. A força de vontade, ela é o poder que nos permite tomar decisões e escolher entre o certo e o errado. Depende de nós exercer essa vontade de forma correta, direcionando ela para obedecer aos princípios divinos. Através do exercício adequado da vontade, a gente pode realizar mudanças significativas em nossas vidas e, consequentemente, nos alinharmos com a vontade de Deus. Para vencer a procrastinação e evitar cair em tentações, é crucial entender como a nossa energia de realização varia ao longo do dia e ajustar as nossas tarefas, as nossas demandas e as nossas metas conforme esses níveis de energia. Quando não fazemos isso, a gente abre brecha para cair em tentação. Seja quando a tarefa é grande demais para a energia que a gente tem, ou o que vai nos fazer buscar algo que vai nos trazer um prazer imediato, ou seja quando a tarefa é pequena demais para a energia que a gente tem, o que vai nos levar à distração, o que frequentemente nos leva também a cair nesses prazeres imediatos. Por isso, a gestão correta da força de vontade nos ajuda a evitar o desperdício desse recurso precioso, permitindo-nos viver uma vida mais disciplinada, produtiva e em harmonia com os ensinamentos divinos. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Como eu falei, não tem pretensão nenhuma disso aqui ser algo assim, uma
verdade absoluta ou algo assim que algo nesse sentido, mas foi para mim algo que fez muito sentido. Entender que a força da vontade não é simplesmente um poder sobrenatural que Deus nos deu de poder escolher as coisas. Não, ele é muito mais palpável, vamos colocar assim, embora seja algo que está dentro da gente, dentro do nosso cérebro, quando a gente entende como funciona, quando a gente entende que a força da vontade, ela está ligada à nossa barra de energia, e que a gente precisa fazer um match, né, uma combinação adequada entre a tarefa que a gente tem com a barra de energia que a gente tem para aquele momento, a gente começa a entender de fato como é que a gente pode vencer, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Podem ficar à vontade. Se alguém tiver alguma coisa, pode abrir o microfone. Ei, Ana, Oi. eu tô, eu tô no ônibus ainda, mas estava ouvindo aqui o estudo no terminal. Achei muito interessante, gostei muito e queria fazer um comentário, Uhum. ver o que você acha. Quando a gente tem um foco numa coisa de uma dimensão maior, é interessante que para chegar nesse ponto, nesse objetivo, a gente tem que passar por várias fases, dependendo do que for, né? Então, eu achei interessante que, nesse caso, a gente por exemplo, para você entender bem, quem estiver ouvindo, se é um projeto para daqui a 6 meses, por exemplo, assim, e aí até o objetivo final, que é no 6º mês, durante esses meses eu vou ter que usar a minha energia para conseguir os pontos que eu preciso para chegar nesse objetivo. Isso confere com o que você está falando? Sim, nesse caso, pessoal, a gente fala muito sobre ter objetivos e metas, né? Então, você comentou, eu tenho um objetivo, daqui 6 meses eu quero uma coisa. É importante a gente pegar e fazer o quê? Dividir esse objetivo, né, o que a gente quer alcançar, em micrometas, né? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Vou pegar um exemplo que é mais você entende? Vou pegar um exemplo. Cozinhar. Quando a gente fazia aquele bolo de sorvete, a gente não fazia todas as camadas de uma vez. O nosso objetivo era fazer o bolo de sorvete em 3 camadas, certo? Só que para chegar na terceira camada, na terceira e última camada, certo, a gente tinha que fazer a primeira, depois fazer a segunda e depois fazer a terceira. Só que para fazer a primeira, tinha que demolhar, tinha que deixar tâmara de molho, tinha que deixar castanha de molho. Então, o que a gente faz? A gente quebra aquela grande tarefa em mini tarefas que vão ajudar a gente a chegar nela. Por quê? Se a gente fica olhando muitas vezes só para a tarefa, para o objetivo final, a gente pode cair naquilo de estou percebendo a tarefa, a minha percepção é de muita energia e não vai ser compatível com a minha energia. E a gente acaba tendendo a procrastinar. Se a gente não, colocando assim, se a gente tem um objetivo muito gigantesco, perfeito. se a gente não quebrar ele em pequenas etapas, a gente tende a procrastinar porque a gente não tem energia suficiente para realizar tudo de uma vez. Faz sentido? Sim, faz Vai lá, sentido. Lu. Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Eu quero fazer um comentário que aqui eu não cheguei a comentar, porque não queria delongar muito, mas
dentro do livro, né, que eu estou lendo sobre o assunto, ele fala sobre algumas coisas que são fundamentais para nos ajudar nessa parte da força da vontade. E só algumas coisas que a gente já sabe, porque está conectado com o que a gente lê no Espírito de Profecia, que é a questão de sono adequado, ingestão de água adequada, tá? E o terceiro ponto eu não lembro qual que é, gente. Mas só para você entender que não acaba aqui, tá? Isso aqui o que eu passei para vocês é uma introdução para a gente entender o que é de fato a força da vontade, tá? Que é realmente essa barra de energia que a gente tem. Posso deixar a recomendação para vocês? O livro que eu estou lendo, ele chama A Arte de Falar e Fazer, tá? Tem sido muito esclarecedor nesse sentido, tá? O autor é Jerônimo Temel. E ele traz bastante, boa parte do que eu apresentei, os estudos, foram todos que eu vi nesse livro. Podemos fazer uma parte 2, Mati, não tem problema não. Porque eu achei muito interessante. E um outro ponto que eu quero colocar aqui, eu não sei se mais alguém que tem TDAH, é importante levar em consideração que quem tem TDAH, nós somos neurodiversos. Então, o nosso cérebro, além de ter esses dois cérebros, ele ainda funciona um pouquinho diferente. Mas ainda assim, ter essa noção, esse entendimento com relação a como funciona a força da vontade, ajuda um pouco a vencer a parte da procrastinação, que já é muito, vamos colocar assim, natural do TDAH, tá? Então, só para colocar aí que nós TDAHs funcionamos ainda um pouquinho mais diferente. Se isso aqui já é difícil para um neurotípico colocar em prática, para um neurodiverso é um desafio a mais, tá? O nome do livro está aqui na tela, A Arte de Falar e Fazer. Eu acho que tem, até inclusive, embora você fale português também, Mati, mas tem em espanhol também, se eu não me engano. Do Jerônimo Temel. Agora eu não lembro se o nome dele é Jerônimo com G ou com J, gente. Mas o sobrenome dele é assim, Temel. Jerônimo Temel, tá? Eu super recomendo. Tem sido uma leitura muito, muito proveitosa, tá? Então, gente, se ninguém mais tiver algum comentário, vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de realizar um estudo. Agradecemos porque o Senhor nos deu esse poder tão precioso, que é o poder de escolha, a força da vontade. E agradecemos por ter a oportunidade de entendermos um pouco mais o que de fato é a força da vontade e como a gente pode verdadeiramente exercê-la. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos aprender a cada dia a fazer a gestão dela da maneira correta, para que possamos fazer esse encaixe correto entre a percepção das tarefas com a energia que a gente tem. Que o Senhor nos dê um sábado abençoado, esteja conosco nessa noite, nos dando um bom descanso. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.